Como é que eu multiplico duas frações? Você lembra? Evaldo, essa é muito fácil. É só multiplicar os de cima e os de baixo. Vamos falar bonito. Eu multiplico o numerador com numerador, denominador com denominador. Então eu vou multiplicar 3 por 35 e 14 por 6. 3 vezes 35, pode fazer em casa, vai dar 105. 14 vezes 6 deu 84. E aí, claro, você acabou. Você multiplicou 3 14avos por 35 sextos, vai dar 105 84avos. Perfeito. Mas você aprendeu também que quando você chega numa fração, se você puder reduzir os números, dividindo em cima e embaixo por alguém, você pode. E não sei se você consegue ver, tanto 105 como 84 são divisíveis por 3. Se eu dividir em cima por 3 e embaixo por 3, eu acho uma fração o quê? Equivalente àquela. Se ao multiplicar eu acho equivalente, ao dividir eu também acho. Desde que eu faça a mesma coisa em cima e embaixo, né? Dividir em cima e embaixo, então, vai dar 35 sobre 28. E nessa hora você vai pensar, será que tem outro cara que divide os dois? Tem. Quem é? Erivaldo, eu sei, 7. Então vamos dividir em cima por 7, embaixo por 7. Aí você vai chegar em 5 em cima, 4 embaixo, 5 quartos. E agora eu só consigo dividir em cima e embaixo por 1, mas eu não vou fazer isso, né? Quando chega aqui, olha que legal, eu cheguei numa fração que eu não consigo reduzir mais os números. Se eu não consigo reduzir, eu cheguei numa fração que é o quê? Irredutível. Eu chamo essa fração de irredutível porque eu não consigo mais reduzir esses números. O Adri vai te explicar que uma fração irredutível é aquela cujo MDC, o maior divisor comum entre esses dois números, é o número 1. Mas resumindo, você vai ver mais fácil. É irredutível quando não dá para reduzir mais e ponto final. Legal? Mas eu queria te comentar uma coisa sobre essa multiplicação. Eu fiz o tradicional, multipliquei os números de cima, os numeradores, multipliquei os de baixo, os denominadores e depois simplifiquei. Mas tem aluno que vai direto na simplificação, ele é mais rápido. Me diga se eu posso fazer isso. Ó. Eu queria pegar o 3 e o 6 e simplificar esses dois. Ele falou, não dá, porque um está numa fração, o outro está noutra. Mas lembre de um negócio, uma propriedade que você falou uma vida inteira. A ordem dos fatores não altera o produto. Lembra disso? Chamada propriedade comutativa da multiplicação. Se eu vou fazer 3 vezes 35, eu posso fazer 35 vezes 3. Eu posso trocar a ordem, tanto faz. E se eu trocar essa ordem, eu ficaria com 3 sobre 6 e eu estaria simplificando. Então eu posso simplificar o 3 com 6 sem problema nenhum. Olha que legal. Eu vou dividir ali por 3 e aqui por 3. Divide por 3 em cima vai dar 1. Divide por 3 embaixo vai dar 2. Pronto. Ele falou, que legal, foi rápido, foi. E o 35 e o 14, ambos são divisíveis por 7. Pode simplificar também, lá vou eu. Divide aqui por 7, 35 por 7 vai dar 5. E lá, 14 por 7 vai dar 2. E ficou o que então? 1 vezes 5 e 2 vezes 2. 1 vezes 5, 2 vezes 2, ficou 5 quartos. Ah, Erivaldo, deu a mesma coisa. E não é que deu? Legal, né? Bem mais prático você fazer desse jeito. Concorda comigo? Agora eu vou te fazer um pedido. Eu queria que você multiplicasse essas duas frações. Fácil demais. Você vai dizer, Erivaldo, pô, pelo que você me ensinou agora é ridículo, né? Corto 7 com 7, 9 com 9, não sobrou nada. Não, não é que não sobrou nada, né? Esse corte de 7 com 7 é uma divisão. E se é uma divisão, a divisão de dois números iguais vai dar quanto? 1. Então, isso tudo vai dar 1. Erivaldo, claro, vai dar 1, eu sabia e tal. Que bom. Eu queria te falar uma coisa. Quando você pega uma fração e multiplica por outra, ou quando você multiplica dois números, vamos generalizar. Se eu multiplicar dois números e der 1, você fala que um número é o que do outro? Você lembra? Se o produto de dois números dá 1, um número é o... Como é que é? É o... Vou te ajudar. É o oposto, é o simétrico, é o inverso, é o recíproco. Escolhe um nome aí. Ele fala, não lembro. Vou te ajudar. Quando você multiplica e dá 1, eu digo que um número é o inverso do outro. Oposto não, tá? Oposto é 7 menos 7. Simétrico nos números reais é 7 menos 7. Agora que legal. Inverso, 9 sétimos e 7 nonos. São inversos. Posso falar que são recíprocos ou posso falar o nome oficial, que é inverso multiplicativo. Por que 9 sétimos é o inverso multiplicativo de 7 nonos? Porque se eu pegar os dois e multiplicar, vai dar 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Olha que legal saber tudo isso. E é claro que você está pensando, mas por que eu tenho que saber isso? Primeiro, porque os vestibulares te pedem. Segundo, porque eu vou usar daqui a pouco. Olha que legal. Vê se você lembra disso. Divisão de frações. Como é que você divide duas frações? Você lembra exatamente como é que se faz para dividir duas frações? Edivaldo lembra, essa regra não sai da minha memória. Eu pego a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Minha pergunta é, de onde vem essa regra?
Por que você fez isso uma vida inteira e nunca perguntou o porquê? Hoje eu vou te explicar. O MTM vai te explicar muita coisa. Muitos porquês que ficaram sem respostas você vai ter aqui no MTM. Mas vamos fazer primeiro do seu jeito? Vamos lá. Divisão de fração. Eu pego a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Primeira fração, 2/3, e eu vou multiplicar pelo inverso da segunda, ou seja, vou pegar 5/7 e vou fazer a inversão. Expliquei agora sobre inversão. Inverso de 5/7 realmente é 7/5, porque se multiplicar os dois vai dar 1. Legal? Pegando a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, virou uma multiplicação de duas frações. Aí se multiplica numerador com numerador, 2 vezes 7, denominador com denominador, 3 vezes 5, você vai chegar em 14/15, que é a resposta da nossa questão. Mas agora vem a parte legal. Por que eu faço a primeira vez a inversa da segunda? De onde é que vem essa regra? Posso explicar com carinho? Vê se você lembra de uma coisa que nós falamos nessa aula, chamada fração equivalente. Se você tem uma fração, alguém em cima, alguém embaixo, numerador, denominador, e se você resolver pegar essa fração e multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número, vou multiplicar por 7 em cima e 7 embaixo, você gera uma fração equivalente. Você não altera o valor da fração. Concorda comigo? Só geram duas frações que parecem diferentes, mas representam matematicamente a mesma coisa. Essa lógica eu vou utilizar aqui. Eu vou pegar o número 2/3 e dividir pelo número 5/7. O que pede aqui, eu estou escrevendo num formato diferente aqui. Notem, o número 2/3 dividido pelo número 5/7. E se eu tenho uma divisão de dois números, eu posso multiplicar em cima e embaixo por quem eu quiser. E eu quero, não me pergunte por quê, pense. Eu quero multiplicar em cima e embaixo por 7/5. Edivaldo, por que você quer multiplicar por 7/5 em cima e embaixo? Primeiro, eu posso, porque 7/5 dividido por 7/5 é 1. Eu não estou alterando o valor da minha divisão original. Agora, por que eu escolhi 7/5? Você já se tocou por quê não? Porque embaixo era 5/7. E quando eu multiplico por 7/5, aqui embaixo eu estou multiplicando um número pelo seu inverso. E a multiplicação de um número pelo seu inverso multiplicativo vai dar 1. Olha que legal. Eu vou cancelar tudo aquilo ali porque vai dar 1 e vai ficar exatamente isso. E olha que legal. Claro que esse resultado de cima dividido por 1 vai dar a parte de cima. Então esse 1 embaixo sumiu pra gente. Ou seja, dividir 2/3 por 5/7 equivale a pegar 2/3 e multiplicar por 7/5. E aí você consegue ver claramente essa parte exatamente igual àquela. Por isso, então, que você pega a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. No fundo, você está multiplicando o inverso da segunda em cima e embaixo para gerar 1 no denominador e ficar só com a parte de cima. Pegou? Tranquilinho, né? Como é legal saber o porquê na matemática, né? Fechamos aí a parte de operação com fração, soma, subtração, multiplicação, divisão. E nosso próximo passo é operar com decimais. Mas antes, nós vamos fazer uma questãozinha bem legal do Enem. Olha que bonitinha essa questão. E falou em Enem, você tem que estar sempre preparado para uma coisa. Questão do Enem, você vai ler e já vai grifar a parte importante. Edivaldo, por quê? Porque nem sempre você vai ter tempo de voltar para fazer uma segunda leitura. Então você lê e grifa o que é importante, depois olha só aquilo que você grifou e com ali você mata a questão. Vou ler com você com todo carinho, tá? Um clube de futebol abriu inscrições para novos jogadores. Até aqui não vai grifar nada, não tem informação preciosa nenhuma. Inscreveram-se 48 candidatos. Eu acho que vale a pena. Um número, numa prova de matemática, inscreveram-se 48 candidatos. Eu grifei. Continuamos. Para realizar uma boa seleção, deverão ser escolhidos os que cumpram 3 exigências. Quais são elas? E, claro, eu vou grifar essas exigências. Concorda comigo? Os jogadores deverão ter mais de 14 anos. Primeira exigência. Tem que ter mais de 14 anos. Segunda, ter estatura igual ou superior a uma mínima exigida. Segunda exigência. E a terceira, ter um bom preparo físico. Então, antes de virar a tela, o que nós temos de informação? Eu tenho 48 candidatos a jogadores de um certo time de futebol, mas eles têm que satisfazer exatamente essas 3 exigências. Legal? Virei a tela. Continua a leitura. Entre os candidatos, aqueles 48, 7/8 têm mais de 14 anos e foram pré-selecionados. Olha que legal. Eu tenho 48, estou fazendo o que a gente chama de uma peneira, né? Vamos pegar só a parte final. Desses 48, 7/8 me interessam, porque eles têm mais de 14 anos. Tranquilo? Vou continuar a leitura contigo. Dos pré-selecionados, esses que eu calculei aqui, vou calcular contigo, meio, ou seja, metade, tem estatura igual ou superior à mínima exigida. Então, metade satisfaz a segunda exigência. Legal? Metade de quais? Daqueles 7/8 daqueles 48.
Vai ficando conectado. Continuamos a leitura. E desses últimos, olha lá que legal, 2/3 têm um bom preparo físico, então interessam para aquele clube. Legal? E a pergunta do Enem é a pergunta mais óbvia, né? Qual é a quantidade, então, de jogadores que foram selecionados para essa equipe de futebol? Legal? Tranquilo? Grifou? Hora de resolver. Vamos lá. Peguei os dados aqui como se eu tivesse grifado. Você estaria vendo no texto o que você grifou. Eu trouxe para cá para nós fazermos juntos. Começamos? 7/8 tem mais de 14 anos. 7/8 de quanto? De 48. Então, a primeira tarefa é calcular 7/8 de 48. Edivaldo, como é que eu calculo 7/8 de 48? Pô, não me decepcione. Começo da aula, metade da aula, falamos em fração. Lembra do 3/4? O que é 3/4 de algo? Pego algo, divido em 4 e tomo 3. O que é 7/8 de alguma coisa? Eu vou pegar essa alguma coisa, seja ela o que for, e vou dividir em 8 partes e pegar 7. 7/8 é dividir em 8 e pegar 7. Eu quero 7/8 de 48. Eu vou pegar o 48, que é o meu algo, vou dividir em 8 partes e vou tomar 7. Vamos lá? Vou dividir o 48 em 8 partes. Estou dividindo 48 dividido por 8, você sabe que dá 6. E vou tomar 7 vezes essa parcela, concorda comigo? 7 vezes o 6, e 7 vezes o 6 vai me dar exatamente quanto? 42. Qual é a conclusão que eu tiro? Que 7/8 de 48 me deram 42 candidatos. Eu tenho 42 candidatos pré-selecionados, tranquilo? Antes de fazer a próxima etapa da questão, eu queria muito que você olhasse para essa frase, 7/8 de 42, e visse que você pode fazer desse jeito, bem lindo, entendendo o que é 7/8, ou sendo mais objetivo, mais rápido. 7/8 de 48, na matemática, esse D indica uma multiplicação. Então, 7/8 de 48 é 7/8 vezes 48. E guarde isso com carinho. Você vai enfrentar várias questões que falam assim, calcule 1/3 da altura, 2/5 do volume, 2/5 do volume, 2/5 vezes o volume, 1/3 da altura, 1/3 vezes a altura. Então esse dá, dé, di, dó, du, nada mais é do que uma multiplicação. Guarde isso com carinho. 7/8 de 48, 7/8 vezes 48, espero que você concorde comigo que 48 é uma fração. É 48 sobre 1. Concorda comigo, Edivaldo? Claro. Multiplicação de fração, Edivaldo, sei, multiplica os numeradores e os denominadores. Tudo bem, mas você pode simplificar o 48 por 8. E 48 por 8 vai dar quanto? 6. A mesma conta que eu fiz aqui em cima. E aí vai ficar 7 vezes 6, não vou cansar você, vai dar quanto? 42. Tranquilo? Claro que você pode fazer desse jeito, mas pode fazer desse. Estou te dando mais uma opção, ou entendendo o que você fazia, né? De repente você fazia assim, mas não estava compreendendo o que você estava fazendo no fundo, era isso aqui. Legal? Muito bem, dos nossos 48 candidatos a esse time de futebol, já tenho só 42 que passaram na primeira exigência, que era ter mais de 14 anos. Legal? Continuamos então. Desses 42, desses pré-selecionados, metade tem estatura maior e tal. Metade eu quero. Eu quero metade de 42. Edivaldo, metade de 42 eu faço cabeça, 21. Eu vou escrever. Meio de 42 é meio vezes 42. E 42 é 42 sobre 1. E vou simplificar 42 com 2 e vai dar 21. Claro que ia dar 21, não tem dúvida disso, né? Que é claro que deu 21 aqui também. Tranquilo? Então cheguei aqui ao meu 21 dos 48. Primeira exigência sobrou 42, agora já tem só 21. E desses 21, eu quero 2/3. 2/3 de 21. Você agora está craque. 2/3 de 21. 2/3 vezes 21. Está escrito ali. 21 é 21 sobre 1. Claro que o 21 se dividiria por 3 aqui ou ali, tanto faz. Vai dar 7 e 2 vezes 7 sempre foi 14. Chegamos a 14, ou seja, a nossa resposta final é que depois dessa história toda, me restaram 40 jogadores, que era a pergunta do Enem, por isso gabarito letra B. Fechou?